Hoje está começando mais um episódio do Café com Economia. Eu sou Francisco e no episódio de hoje, dia 29, veremos sobre o rombo nos cofres públicos e o risco fiscal que está aumentando cada vez mais com as políticas fiscais do atual governo. Então pegue seu café com notas sensoriais de cereja e um pão de queijo, acomode-se e aprecie as notícias de hoje. Bom, caro ouvinte, antes de iniciarmos esse episódio, quero pedir a você que se inscreva neste podcast, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que nós lançamos a cada manhã, tudo bem? Isso ajuda também o canal a se promover mais no YouTube, faz com que este conteúdo alcance mais pessoas que possuem o mesmo gosto que você por notícias econômicas do Brasil e de São Paulo, tudo bem? Então, já deixo desde já esse pedido a vocês. Bom, iniciando o podcast de hoje, vamos falar do risco fiscal. Nos últimos meses, o risco fiscal voltou a ocupar o centro das atenções no Brasil. O tema, que muitas vezes parece distante da nossa vida, do nosso dia a dia, tem impacto direto sobre os juros, a inflação, os investimentos e até mesmo sobre o emprego. Mas afinal, o que está acontecendo com as contas públicas brasileiras e por que isso preocupa tanto os economistas, os investidores e a sociedade em geral? Bom, para começar, vamos aos números. O governo projeta um déficit primário de 72,4 bilhões em 2026 e de 52 bilhões em 2027. Então, isso significa que o país vai continuar gastando mais do que arrecada. Isso sem contar os juros da dívida, certo? Que faz com que esse valor, esse déficit, aumente consideravelmente. E falando na dívida, a situação também é delicada. Segundo o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o jornal Valor Econômico, a dívida pública bruta, isso significa que a dívida bruta ela é antes de descontar as despesas, descontar algumas coisas que são de obrigações do governo, tá bom? Então, a dívida pública bruta deve ultrapassar 91% do PIB até o fim de 2025. Esse patamar é considerado elevado para países emergentes como o Brasil e coloca o nosso país em uma posição vulnerável diante de choques externos ou crises internas. Tudo bem? Então, podemos usar de exemplo a crise da Venezuela. Pois, como o país está com as contas públicas altas, o impacto na Venezuela, por exemplo, pode nos trazer consequências no petróleo, tudo bem? Como eu havia dito em um episódio anterior deste programa, nós poderíamos ter o petróleo tanto aumentando quanto abaixando. Isso é um sinal de uma crise externa, tudo bem? Agora, o quanto isso aumenta e o quanto isso abaixa depende da situação interna do nosso país, tudo bem? Então, voltando à notícia, o Tesouro Nacional divulgou ainda que a exposição da União a riscos fiscais somou 5,1 trilhões em 2024. Embora seja uma queda em relação a 2023, o valor continua altíssimo e mostra o tamanho do desafio que teremos pela frente. Em outras palavras, o governo tem compromissos futuros que podem pressionar ainda mais as contas públicas. E agora a gente se pergunta, quais serão as consequências práticas disso? Então, o que vai acontecer na prática nessa situação toda? A primeira consequência é o juro, certo? Os juros. Então, a taxa Selic, que já está em 2 dígitos, que estamos lidando com uma taxa Selic de 15%, ela vai encontrar pouquíssimo espaço, pouquíssima abertura para cortes. Mesmo que o Copom e o Banco Central
deem a esperança de que o final de março possa acontecer um corte, não signifique que vai acontecer. Na verdade, é um pouco mais complicado, né? Talvez mantenha-se a taxa de 15% durante muitos meses ainda. Então, a CNN Brasil destacou que a combinação de política fiscal expansionista e o cenário eleitoral turbulento que está pela frente reduz muito a margem para o Banco Central baixar os juros. Então, na prática, você consumidor, você trabalhador, terá o crédito mais caro, vai ficar mais difícil para você conseguir um cartão de crédito novo, um financiamento bancário, um financiamento de um carro, um financiamento imobiliário, tá bom? Então, as chances no mercado de crédito diminuem para você. Isso também significa menos consumo. Por quê? Porque a comida ficará mais cara, os bens de consumo ficarão mais caros, certo? E para os investidores, isso significa que vai ficar mais apertado investir. Teremos investimentos menos atraentes, menos atrativos, talvez com pouquíssima rentabilidade no cenário atual, tudo bem? O outro ponto é a credibilidade internacional, certo? Então, segundo o Estadão, o jornal disse que é quase impossível o Brasil recuperar o grau de investimento até 2026. Esse selo, que é concedido por agências de classificação de risco, ele é fundamental para atrair capital estrangeiro com menor custo, certo? Sem ele, o país paga mais caro para se financiar e perde competitividade. As críticas também vêm de especialistas renomados. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, classificou a política fiscal do governo Lula como suicida, alertando para o risco de uma crise de grandes proporções. Já os economistas da FGV apontam sinais ambíguos no governo e dificuldades em cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal. Certo? E falando no arcabouço, né, é válido lembrar que ele foi criado para substituir o teto de gastos e dar mais flexibilidade às contas públicas, mas na prática, o espaço para investimentos em 2026 é bem apertado. O G1 mostrou que ministérios terão dificuldades para ampliar despesas, já que grande parte do orçamento está comprometida com gastos obrigatórios, como a Previdência e a folha de pagamento. E ainda no arcabouço, nessa mudança, é válido colocar um ponto que é: quando o Ministério da Economia, no início do governo Lula, disse sobre o novo arcabouço fiscal, pareceu que era uma ótima ideia, pois traria mais flexibilidade, pois traria mais oportunidades em se investir no país, correto? Porém, o que estamos vendo é que o arcabouço fiscal virou só uma desculpa para os gastos descontrolados do governo. Pois, como o próprio nome já diz, do arcabouço, ele substitui o teto de gastos, certo? Então, o arcabouço não é um teto, ele é uma base. O teto de gastos, ele tem um único motivo: controlar gastos. Isso, o ministro da Economia da época que foi criado o teto, que é o Paulo Guedes, ele já dizia: isso é um teto de gastos, isso é para controlar os gastos públicos. Por quê? Porque numa economia onde temos gastos descontrolados e impostos altos, é uma economia falida, é uma economia frágil. Porém, se nós colocamos um teto, se nós controlamos os gastos públicos e nós controlamos os impostos, não aumentamos, né, mas sim vemos níveis equilibrados de impostos, significa que temos uma economia saudável, uma economia boa, uma economia forte. Tudo bem? Então, uma opinião deste podcast é que foi um erro instalar o arcabouço fiscal no lugar do teto de gastos, pois isso deixou muito mais arbitrário os gastos públicos, certo? E bom, voltando à notícia, o cenário eleitoral adiciona ainda mais uma campanha extra de incerteza nessa situação. Em anos de disputa política, é comum que governos aumentem gastos para atender demandas sociais e políticas. É aquilo, né?
É o clássico que nós vemos todos os anos eleitorais. Político que quer entregar tudo no ano de eleição. É político que quer fazer obra em córrego, que quer inaugurar rodovia, que quer inaugurar estação. É político que quer entregar mais unidades da UPA, quer entregar, sei lá, uma revitalização de um hospital público, certo? E a gente vê isso onde? Em ano eleitoral. Então eles gastam mais em anos eleitorais para isso, certo? Isso já traz uma incerteza grande, tudo bem? E isso pode comprometer ainda mais a trajetória da dívida e vai dificultar os ajustes futuros. Então isso vai fazer com que a dívida aumente e corta qualquer esperança de que os juros abaixe no futuro próximo, tá bom? Então, em resumo, o Brasil enfrenta um quadro fiscal delicado, com déficit elevado, dívida crescente, juros altos e credibilidade internacional fragilizada. Os principais veículos de imprensa convergem em um ponto: o risco fiscal seguirá como fator central para a economia brasileira em 2026. E enquanto não houver clareza sobre como o governo pretende equilibrar receitas e despesas, o país continuará pagando caro por essa incerteza. Caro ouvinte, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenha aproveitado o seu café e hoje ficou notável para nós que o nosso país caminha para um futuro totalmente arriscado e duvidoso pela ótica fiscal e econômica. Vamos ver como isso irá progredir durante os próximos meses. Então, agradeço a sua atenção, tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.